Nós estamos no mês de missões e está sendo abençoador para cada um de nós podermos ouvir a voz de Deus naquilo que diz respeito ao nosso desafio diante deste mundo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso também, sobre esse desafio que nós temos. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13, é o texto que vamos ler, dos versículos 1 até o versículo 3. Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Lembrar então os irmãos que no próximo final de semana a gente vai ter o nosso encontro de casais. Então você que é casal, fica esperto e vamos nos preparar como famílias para os desafios que estão diante de nós. Nós demos esse tema, os desafios de um novo tempo. E alguém pode assim, o problema do desafio é a internet, né? É que as meninas ficam no celular o tempo todo. Realmente são desafios. Mas eu não sei se você sabe, tem coisa pior por trás disso. Eu quero falar do pior. O pior cenário, o que está por trás de tudo isso, e mostrar na Bíblia, não é algo, né? Não é uma opinião sociológica ou psicológica, não. Mas o que a Bíblia tem para nos falar sobre os nossos grandes e tremendos desafios como família nos tempos em que nós vivemos. São tempos difíceis. E quando eu digo difícil, não subestime aqui a palavra difícil. É muito, muito difícil. E só com a ajuda do Senhor Jesus é que nós vamos vencer como famílias. Então, vamos nos preparar para esses desafios, porque os tempos estão aí. E nós precisamos fazer frente a eles. E nesse mesmo sentido, vamos ler esse texto. Atos, capítulo 13, versículos 1 a 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja que a gente pode chamar que foi uma igreja missionária, no sentido da palavra. Antes da igreja de Antioquia, já tinha a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém foi a igreja de onde a igreja expandiu. Então foi a primeira igreja do mundo, a igreja de Jerusalém. A igreja ficou em Jerusalém durante mais ou menos uns 5 ou 6 anos, e a igreja não saiu de Jerusalém. Se fosse pela igreja de Jerusalém, estava lá até hoje, né? Eles gostavam de centralizar, porque eles reuniam no templo. E você sabe como é, o templo só tem um, né? E a ideia de Deus não era que eles ficassem presos a um lugar, a uma cidade, a uma cultura, a uma nacionalidade, a uma raça. Deus queria que o evangelho espalhasse pelo mundo inteiro. Mas a igreja de Jerusalém parece que não entendeu muito isso, e ela ficou presa em si mesma durante 5 ou 6 anos. Depois de 5 ou 6 anos, eu acho que o Espírito Santo, foi algo que, uma maneira do Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo ele provocou uma crise na igreja. E um grande diácono daquela igreja, um homem de Deus de primeira linha, chamado Estevão, ele foi morto pelas autoridades. Estevão ele tinha uma mensagem um pouco diferente da mensagem dos apóstolos. Os apóstolos eram mais centralizadores. E Estevão tinha uma mensagem mais ampla, que falava de um evangelho para o mundo inteiro, que não havia um lugar próprio. Deus não é o Senhor de um lugar, de uma raça. Deus é o Deus do mundo. E Estevão começou a difundir essas ideias na igreja, e a igreja de Jerusalém, então, ela entrou numa crise enorme, uma crise gigantesca, na qual Estevão, o diácono daquela igreja, foi preso e foi morto apedrejado. A questão é que a mensagem de Estevão, ela criou raízes na igreja. E essa ideia de que a igreja deveria expandir e de que ela deveria invadir o mundo com o evangelho, aquela ideia pegou na vida de muitos membros. Alguns não pegaram essa ideia e alguns continuaram ainda restritos em si mesmos. Mas alguns membros da igreja, eles adquiriram essa ideia e eles realmente desenvolveram essa ideia e começaram a viver essas ideias. Então, os judeus que mataram Estevão começaram a perseguir esses irmãos. E a igreja, então, teve que tomar uma posição. E agora? O que vamos fazer?
Os irmãos que foram perseguidos pelos judeus, então, começaram a dispersar. Os próprios apóstolos, por exemplo, eles parece que não sofreram perseguição. Eles ficaram em Jerusalém, mas muitos membros da igreja foram dispersos e perseguidos pelos judeus. Então, eles saíram pelo mundo e foram para Samaria, foram para a Galiléia e para outras regiões, para outros países, inclusive, como a própria Síria, aonde chegaram, e havia então na Síria uma cidade, a capital da Síria era Antioquia, e nessa cidade então aqueles irmãos organizaram uma igreja. A igreja de Antioquia então foi organizada com membros da igreja de Jerusalém, daquele problema que teve da igreja de Jerusalém, e ela foi formada por membros de igreja que tinham uma visão aberta. Não eram aquelas pessoas tão tradicionalistas, que pensavam muito em si mesmos e no seu próprio trabalho, no seu próprio conforto. Não, eram membros que tinham uma visão aberta. Eles achavam que a igreja tinha que expandir, tinham que sair pelo mundo, pregar o evangelho para as pessoas, e foi com essa mentalidade que a igreja de Antioquia foi organizada. E com essa mentalidade, a igreja de Antioquia, que era uma igreja incrível e maravilhosa, em Antioquia, diz a palavra, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E eu acho interessante que eles foram chamados de cristãos, não em Jerusalém, mas em Antioquia. A palavra cristão, ela significa que a pessoa está identificada com Cristo, né? É aquele que se identifica com Cristo. É um nome que hoje a gente usa, alguns utilizam, é o cristiano, né? Cristiano significa aquele que se identifica com Cristo, ou que defende a ideia de Cristo, alguma coisa desse nível. E esse foi o nome que a sociedade deu para a igreja na cidade de Antioquia. O nome pegou e somos chamados de cristianos até hoje. Olha que coisa bonita, né? Ou de cristãos, de acordo com a nossa grafia portuguesa, nós somos cristãos, porque os cristãos foram assim chamados na cidade de Antioquia. Antioquia foi usada por Deus. Foi realmente uma igreja onde Deus pôde realizar os seus sonhos, os sonhos de conquistar a terra, de ganhar o mundo para si. Eles começaram de fato e tiveram seu start em Antioquia. Antioquia era uma igreja que estava pronta para obedecer ao Senhor. Quando eu penso em Antioquia, eu penso que todo crente, eu não acho que a igreja de Jerusalém era uma igreja ruim. Aliás, tem uma coisa que a gente nunca deve pensar, é que a igreja de Jerusalém era ruim, né? Dizer que a igreja de Antioquia era boa, não significa que a igreja de Jerusalém fosse ruim. Muito pelo contrário, a igreja de Jerusalém era uma igreja incrível. Era uma igreja realmente maravilhosa, mesmo com aquelas crises e dificuldades pelas quais a igreja passou e continuou passando, inclusive, porque muitos problemas não tiveram solução em Jerusalém, né? E a igreja continuou tendo esses problemas, mas mesmo assim o Espírito Santo era com aquela igreja. Basta lembrar, se os irmãos que já leram o Apocalipse vão se lembrar desse texto, Pedro, por exemplo, diz o texto que as pessoas colocavam enfermos, doentes, endemoniados no caminho onde Pedro ia passar, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por essas pessoas e elas fossem curadas. Vocês imaginem o tipo de poder que tinha essa igreja. A igreja de Jerusalém realmente era uma igreja muito incrível. Todo mundo que já leu se apaixona realmente por essa igreja, mas o próprio livro de Atos não nega que a igreja tinha lá os seus problemas. E o maior e o mais difícil deles, e que inclusive impediu Deus de agir de maneira plena na vida dessa igreja, ele só pôde fazer isso na igreja de Antioquia, era que a igreja de Jerusalém tinha uma visão limitada do reino de Deus. A igreja pensava em si mesma, a igreja tinha uma visão voltada para si, mas ela não tinha uma visão voltada para fora. A igreja de Jerusalém não estava pronta para obedecer ao Senhor. Eu imagino que a igreja de Jerusalém queria obedecer. Se você chegasse na liderança da igreja, ou até mesmo para a igreja de Jerusalém, e falar, mas por que vocês não obedecem melhor ao Senhor? Por que vocês não são missionários? Eu acho que eles iriam dar uma boa desculpa. Iriam dizer que eles desejam fazer a obra de Deus. Eles tinham uma boa vontade. Era uma igreja cheia do poder de Deus. Então eu penso que eles queriam fazer a obra de Deus. Eu acho que todo crente, tradicional ou não, antigo ou novo, todo crente verdadeiro tem vontade de fazer a obra de Deus.
Alguns fazem mais, outros fazem menos, alguns não fazem nada, mas eu creio que até quem não faz nada tem um desejo. Ele fica em casa pensando, oh meu Deus, eu podia fazer um pouco mais, né? Eu podia me dedicar, podia fazer assim, podia orar com tal pessoa, eu podia ofertar para missões, eu podia participar de um ministério. Eu acho que todo crente tem essa ideia. Eu não acredito que um crente, ele acredite que não fazer nada está certo e está normal. Então, quando a gente fala de fazer algo, de se envolver com a obra, a gente fala sobre algo que o Espírito Santo realmente coloca no nosso coração. É algo que queima realmente no coração de todos os cristãos. Mas por que alguns não fazem? Por que alguns resistem a esse chamado de Deus e são apenas assistentes na igreja? Por que isso acontece? Eu acredito que nós precisamos estar preparados para fazer a obra de Deus. E eu quero pensar um pouquinho nessa igreja de Antioquia e mostrar para vocês que era uma igreja preparada para fazer a obra de Deus. Eles estavam prontos. A igreja de Jerusalém era uma igreja muito forte. E ela tinha suas virtudes, que nós não negamos, mas isso não impedia que ela tivesse algum tipo de dificuldade, alguma limitação para ser usada por Deus. O que nós precisamos então? Qual é o tipo de preparo que nós precisamos então ter para que possamos então fazer a obra de Deus? Primeira coisa, então, que eu quero destacar da igreja de Jerusalém é que nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente qual é o nosso trabalho, para o que Deus nos chamou, e nós precisamos nos preparar melhor. Preparar melhor. Tem pessoas na igreja que são mais preparados do que outros, e não há como negar. O preparo na igreja do Senhor, ele tem a sua virtude. Deus pode usar as nossas vidas, né, para fazer qualquer coisa, mas chega um momento que Deus vai usar as nossas vidas por estarmos preparados para aquela obra. Eu acredito que uma pessoa, vamos pregar. Qualquer irmão pode pregar. Eu imagino que, né, o Espírito Santo pode usar qualquer um para vir aqui dar uma palavra. E isso pode ser uma grande bênção na vida da igreja, a gente não nega isso. Mas se você vai ser do tipo pregador, aquele que, eu vou falar toda semana, então é bom você não confiar muito na sorte, não é? Naquele dia deu sorte, digamos, sorte entre aspas aqui, claro, isso não é sorte, isso é uma obra de Deus e uma unção do Espírito Santo. Mas se você vai fazer disso o seu trabalho, não, eu quero fazer isso constantemente, então é melhor você começar a se preparar para isso. Para um pouco, né? Para de pregar. E vamos então nos preparar, por quê? Porque eu preciso fazer isso constantemente. Irmãos, nós precisamos nos preparar. E não é só para fazer a obra de Deus, não. Para qualquer coisa da vida é assim. Se você quer fazer eu vou rebocar uma parede. Eu construí a minha própria casa, né? A casa que nós moramos durante algum tempo lá no Alvarenga, e eu mesmo fiz a casa. Levantei parede e coloquei laje, né? Não era a laje que eu coloquei, era pequena. A laje grande me ajudaram, mas me atrevi a fazer sozinho uma laje pequena de 1,5 por 1,5. O fato é que eu mesmo fiz, mas eu não faria de novo. Eu não faria disso minha profissão, porque se eu fosse fazer disso a minha profissão, então eu precisaria me preparar melhor. Eu ia fazer aquilo e não via a hora de acabar com aquilo, porque eu queria fazer outras coisas, mas precisava naquele momento fazer isso, mas foi algo que eu fiz e acabou. Fui rebocar uma parede. Não tem coisa pior na vida do que, meu irmão, rebocar parede é um negócio horroroso. Se você já rebocou parede, você sabe do que eu estou falando. Rebocar parede é um negócio horrível. Você alisa, o negócio não fica liso. Eu perdi um tempo danado, parei de rebocar parede e paguei para alguém fazer isso, apesar de ter feito todo o resto. Mas eu poderia ter aprendido a fazer isso, né? Poderia ter me informado, bom, já que eu vou rebocar todas as paredes, eu poderia ter melhorado a minha técnica. Nós precisamos aprender a fazer as coisas e fazer com excelência aquilo que Deus colocou diante de nós. Não é verdade que pessoas inexperientes, elas atrapalham o seu próprio trabalho? Pais inexperientes, por exemplo, atrapalham seus filhos. Eles não são bons pais. Alguém vai dizer, mas você precisa ser pai não é assim não, ser mãe não é assim, você tem que fazer assim. Por quê? Existe uma técnica para fazer aquilo, tem uma ciência, a ciência da maternidade, também tem uma ciência para fazer a obra do Senhor.
Eu não estou dizendo aqui que você deve ler livro ou fazer um seminário. Se o Senhor colocar isso no teu coração, amém, faça, e que isso vai ser uma grande bênção. Mas você aprender como se faz aquilo, aproximar-se das pessoas, de ser discipulado por alguém, caminhar com alguém. Eu acho bacana dar aula numa EBD, eu acho legal trabalhar com casal, é legal trabalhar com adolescente. Então o que eu faria? Eu chegaria perto de alguém. Quem está fazendo isso? Vamos aprender a fazer isso, vamos nos preparar. Um dos segredos da igreja de Antioquia é que ela tinha homens preparados. Eram homens que sabiam o que estavam fazendo. A qualidade de uma igreja é a qualidade da sua liderança. E a qualidade do seu trabalho é a qualidade daquilo que você aprendeu a fazer. Aprenda a fazer. Os irmãos estavam tocando aqui instrumentos e cantando, não é? Isso não é unção do Espírito Santo, embora a unção esteja presente, né? E de fato o Espírito Santo está com eles, mas isso é técnica. E esses irmãos passaram anos estudando um instrumento para chegar aqui e poder então abençoar a igreja com aquilo que aprenderam. Irmãos, tudo na vida exige um preparo. Preparem-se para fazer a obra do Senhor. O que Deus tem chamado você para fazer? Informe-se sobre isso. Vamos saber como é, vamos conhecer melhor, vamos conversar com as pessoas, vamos orar junto com elas, vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos ler a palavra para fortalecer o nosso coração, vamos orar a Deus, para que Deus então encha as nossas vidas de força, de poder. Tem todo um preparo para se fazer isso. Eu li um livro do C.S. Osborne, chamado A Arte de Aprender a Amar-se a Si Mesmo. É um livro da Juerp, bem antigo, e não faz nem tanto tempo que eu estava folheando esse livro. A Arte de Aprender a Amar-se a Si Mesmo. Eu achei um pouco estranho, amar-se a si mesmo. Se é amar-se, só pode ser a si mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, é esse o título que está lá. O fato aqui é que o livro conta a história do time do C.S. Osborne. Ele conta que quando ele era menino, a igreja dele, a cidade dele tinha um time muito, muito, muito bom lá. E aí um empresário, o time não ganhava nunca. Ele era o time que era sempre lanterna de todo o campeonato. Ficava sempre em último. E aí um dia o empresário falou para o time assim, olha, se vocês ganhar o próximo campeonato, se vocês ganhar o próximo jogo, eu vou dar um carro para cada um do time. E aí o time ficou todo animado. Ele investiu, ele pintou o estádio, ele aparou o gramado, e o empresário resolveu investir no time, e foi chegando o dia do jogo, e todo mundo animado e preparado. A cidade encheu um monte de ônibus, e lá vão eles lá para ver o jogo. E quando chegaram, encheram as arquibancadas, e o time entrou de mãos dadas, e agora vai, e ele termina então o seu capítulo dizendo, eles perderam de 10-0. Por que perderam de 10-0? Porque, irmãos, você não ganha com empolgação, não é com ânimo, não é? Com grito que você vai ganhar. Você ganha, sabe com o quê? Você ganha com disciplina. Disciplina na presença do Senhor. Não é que a igreja tem membro melhor que outro, não é isso não, irmão. Mas teve irmãos que tiveram disciplina para buscar o Senhor, para andar com Ele, para orar, para fazer o percurso de ser uma bênção usada por Deus. A bênção de Deus não é assim, né? Da noite para o dia. Deus pode fazer isso, mas o meu dever e o meu papel é me preparar para aquilo para o que Deus me chamou. Quando Paulo foi chamado por Deus, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi para a Arábia, ele foi para o deserto. Pouca gente já leu isso. Está lá em Gálatas. Paulo acabou de aceitar o Senhor, antes até mesmo de ser perseguido em Damasco. Porque lá em Atos fala que ele foi convertido, né? E ele entrou em Damasco e já foi perseguido e desceu no cesto lá no muro. Lembra disso? Não é assim que está em Atos? Pois é, mas em Gálatas Paulo conta uma história. Eu cheguei em Damasco e fui para a Arábia. Depois que eu voltei, fui perseguido, aí teve a história do cesto e tal, mas antes disso eu fui para a Arábia. E é uma história que Lucas omite. Sabe o que Paulo foi fazer na Arábia? Ele foi se preparar. Sabe quanto tempo ele ficou na Arábia? 3 anos. Lucas omite 3 anos. O que Paulo ficou fazendo nesses 3 anos? Ele ficou se preparando. Ele tinha que rever os seus conceitos. Ele precisava reler o Antigo Testamento. Tudo que ele tinha lido, agora tinha que ser lido à luz de Cristo. Eu preciso rever a maneira como eu creio nele. Paulo já era um homem religioso. Ele cria em Deus. Ele era um judeu. Mas agora ele precisava se tornar um cristão. E ele achou que precisava de 3 anos para isso. Quando ele voltou depois de 3 anos, ele era um gigante
gigante da fé, um grande homem de Deus. Aliás, foi ele quem trabalhou nessa igreja de Antioquia e que foi o primeiro missionário dessa igreja. Nós precisamos estar preparados para servir ao Senhor. A segunda coisa que nós somos desafiados por Antioquia é que nós precisamos fazer o que é correto. A gente não pode ficar esperando o avivamento. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer o que tem que ser feito. O que tem para ser feito? Então, irmãos, há muito que eu posso fazer. Eu posso começar isso mesmo. Venho aqui para a igreja, eu sento, eu escuto, eu canto, eu louvo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou com o meu irmão, eu vivo em comunhão. Não precisa de uma iluminação para isso. Nós já temos essas recomendações. A gente já sabe o que tem que ser feito. Tem gente que fica esperando o avivamento para ir para a igreja. Eu vou esperar o avivamento para ir para a igreja. Eu acho que fica meio difícil, né? Quando o Senhor me avivar, eu vou. Mas vai para assistir o culto? Precisa de avivamento para assistir culto. Eu achava que para assistir culto não precisava de avivamento, né? Você chega aqui, na pior das hipóteses é bacana, é um show bonito, a música é bonita, o pastor é razoável, tal, sofrível, não é? E tá, eu acho que está tranquilo, você não está sofrendo. Na minha opinião, não precisa de avivamento para assistir culto. Eu acho que precisava de um avivamento, sim, para fazer mais do que isso. Aí eu concordo. Então, por onde eu começo? Eu começo por aquilo que é óbvio. O que é óbvio? É aquilo que Deus já colocou diante de mim. O que Deus já colocou diante de mim? É isso que eu vou fazer. Qual é o caminho que Deus me deu? Ele já me deu um caminho, e eu vou seguir por este caminho. A pessoa que eu tenho que abençoar é aquela que está na minha frente. As pessoas, meus irmãos, onde eu vou viver em comunhão, são aqueles que estão na minha frente. Então eu vou fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Comece com aquilo que você sabe que tem que ser feito. Não é assim que você faz na sua família? Você começa com aquilo que você sabe que é certo. Ah, isso é certo. Por exemplo, nenhum pai, eu espero, leva o filho no McDonald's toda semana, ou todo dia. Ninguém faz isso, espero que não. Não é verdade? De vez em quando, pai, vamos no McDonald's. Não, hoje não, já fomos ontem. Comeu pizza ontem, agora é arroz, feijão, carninha, né, cozida, um legume, não é isso? Irmãos, é óbvio, isso é óbvio, não precisa ser um gênio. No reino de Deus a gente não precisa ser um gênio, não precisa ser grande nada. Vamos começar com aquilo que Deus colocou na nossa mão. E o que é o óbvio? A leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com outro irmão, a frequência aqui no culto, adorando junto com a igreja. É um bom começo e vamos começar por aí mesmo. O texto diz que a igreja em Antioquia, enquanto ela servia ao Senhor, o Espírito Santo falou. Eu acho interessante a expressão, enquanto serviam, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo vai falar no teu coração. Mas sabe onde ele vai falar? Ele vai falar aqui no trabalho. Você está agindo, você está fazendo aquilo que você sabe que tem que ser feito, e aí o Espírito Santo fala. Alguém já disse que o Espírito Santo, ele capacita os escolhidos, não é? Não é isso que fala? Ele capacita, mas você está lá na obra, você está fazendo o seu trabalho, e ali no trabalho o Espírito Santo fala. O lugar certo de ouvir o Espírito Santo é no trabalho dele. É na igreja dele, na comunhão, aonde ele é Senhor. Precisamos fazer aquilo que nós sabemos ser o correto, porque a igreja de Antioquia, ela ouviu a voz de Deus enquanto servia. Em terceiro lugar, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, e eu tenho que ser sensível para aquilo que ele está falando, porque às vezes ele está falando e eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo outra coisa. Então, o que ele está falando? Irmãos, eu preciso estar esperto para isso. O que o Espírito Santo está dizendo no meu coração? E eu preciso, então, estar muito atento para isso. O Espírito Santo fala em nossas vidas. E olha, ele fala mesmo. Eu já falei aqui para vocês que se a gente pudesse resumir toda a Bíblia em duas únicas palavras, essas duas palavras seriam: Deus fala. A Bíblia inteira é um testemunho de um Deus que fala. É estranho que ele não fale. É estranho que algumas pessoas digam, eu não escuto Deus. É estranho não escutar Deus, porque ele fala o tempo todo. Como é que ele não escuta? Ele fala. Deus fala. Então, se Deus fala, eu preciso estar atento à sua voz. Mas eu tenho que lembrar que Deus fala de 4 maneiras diferentes. E eu preciso viver todas essas maneiras. A primeira maneira como Deus fala, ele fala através da leitura da palavra de Deus. Essa é a primeira e a
principal. Se você não escuta Deus na palavra, é melhor você começar por aí, porque essa é a base de tudo que Deus fala. Deus toma cuidado para falar na palavra em primeiro lugar, porque Ele nunca vai dizer qualquer outra coisa que contrarie a sua palavra. Nunca. Se você ouvir uma coisa diferente do que você ouviu na palavra, então atira, né? Pode atirar porque é o inimigo, tá certo? Deus nunca diz nada diferente do que está na palavra. A palavra é a base para podermos então discernir as outras vozes de Deus. A palavra é a primeira maneira como Deus fala. Segunda maneira como Deus fala, Ele fala através da oração. Quando você busca o Senhor em oração, Ele vai falar no teu coração. E Ele vai falar de várias maneiras. Ele pode te dar um sentimento, eu deveria fazer tal coisa. Ele pode colocar uma paz no seu coração, por exemplo. Você está seguindo um caminho e de repente você ora a Deus e aquilo te dá uma paz. Isso é um bom sinal. Mas será que a paz não está me enganando? Mas para você não... Se você desconfiar que essa paz está te enganando, você volta para o primeiro, a palavra, né? Mas ele já falou na palavra. E na palavra diz que esse caminho realmente é bom. Então já temos duas boas confirmações. Deus está falando. Palavra de Deus e oração. A terceira maneira como Deus fala através da comunhão. Quando a gente está aqui na igreja, Deus está falando conosco. Você está aí sentado e nesse momento de comunhão, Deus está falando com você. Ele está falando. E quando você está aqui na igreja orando com seus irmãos e conversando com Ele, Deus está falando. Eu acho bacana essas pessoas que gostam de vir para a igreja e gostam de estar junto com os irmãos, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque é um lugar onde Deus fala, Deus revela na comunhão. A igreja é o corpo de Cristo. E por isso a igreja é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Ele se revela para nós. E onde nós podemos ouvir acerca de seus propósitos. Muito do que eu decidi em minha vida, dos caminhos que eu segui, muitos deles foram decididos na comunhão com os irmãos. Muitas decisões que eu tomo ainda hoje na igreja, elas são tiradas de nossas conversas. Eu tenho um caminho, estou lá numa conversa, numa reunião, num diálogo, e aí conversando com o irmão eu percebo que aquele meu caminho não era bom. É melhor seguir um outro caminho. Irmão, isso acontece direto comigo. Porque Deus fala nessa comunhão, e eu ouço isso realmente como a voz de Deus para mim. E quando Deus vai falando, eu vou obedecendo de acordo com a maneira como Ele fala, eu erro menos. Palavra de Deus é a primeira, oração é a segunda e comunhão é a terceira. E qual é a quarta maneira como Deus fala? Deus fala através das circunstâncias. Você começa a viver e você começa a ver como é que as coisas estão se desenrolando. Está fácil. Os caminhos estão abertos, como o pessoal gosta de falar aí fora, caminho aberto. O contrário do caminho aberto é o caminho amarrado. Eu gosto de fazer a brincadeira do caminho amarrado, Eu acho divertida essa ideia. Mas ela tem de fato, tem um conceito importante aí, que a gente tem que tomar cuidado, Porque nem sempre o caminho amarrado, ele deixa de ser uma vontade de Deus. Às vezes Deus está querendo provar a nossa fé. E aí Deus diz, eu vou colocar uma dificuldade aqui, que é exatamente para ver se você está confiante. E aí Ele põe uma dificuldade, então cuidado com esse negócio de circunstância. Mas, via de regra, digamos que em 80% das vezes, Deus ele vai abrir os caminhos e as circunstâncias. Foi assim na minha vida. Quando era vontade dEle, quando era caminho dEle, as circunstâncias estavam livres. E eu via que realmente tudo estava dando certo para isso. E por isso, porque tudo estava dando certo, eu entendi que realmente aquilo era vontade de Deus. Mas cuidado, essa é só a quarta maneira como Ele fala. Só a quarta. Porque as circunstâncias são de todas as que mais nos enganam. As que mais nos enganam. Então, como eu testo as circunstâncias? Eu testo as circunstâncias, primeiramente, quando os meus irmãos atestam que aquilo realmente é um bom caminho. Irmãos, olha, as circunstâncias são favoráveis. Mas os irmãos, pastor, eu não sei não, esse negócio está estranho, não é? Então, espera aí, vamos repensar essas circunstâncias. Eu posso testar na comunhão e posso testar na oração. Eu oro a Deus, aquilo dá paz ao meu coração, Deus está dizendo a mesma coisa. E finalmente posso testar com a própria palavra de Deus. Eu leio a Bíblia, esse caminho realmente é um caminho de Deus? É o caminho da palavra? Quando eu percebo que esses 4 elementos se combinam, então eu não tenho dúvida de que realmente Deus está dizendo, pode ir lá, pode fazer, dê o passo, eu sou contigo.
A bênção vem, certamente. Irmãos, é assim que Deus fala. Deus fala e nós precisamos estar despertos para aquilo que Ele fala. A gente vai errar menos se a gente obedecer mais à voz de Deus em nossas vidas. E por fim, em último lugar, nós precisamos também dar para Deus, dar para o Senhor o nosso melhor. Deus pede algo de nós e nós precisamos dar a Ele aquilo que Ele nos pede. Qual é o nosso melhor? Você não vai servir a Deus sem dar alguma coisa. Talvez muitos não queiram servir ao Senhor porque não querem dar algo para Ele. Porque sabe, eu vou ter que dedicar um tempo. Mas então minha noite de segunda já era. A minha noite de terça já era. Minha noite de quarta acabou. Minha tarde de quinta já foi. A minha manhã de sexta, que eu gosto tanto, né? Acordar um pouquinho mais tarde. Ou à tarde, que eu gosto de almoçar e fazer aquele cochilo. Ou às 6 da tarde, quando a gente senta no sofá e dá aquele soninho, não é? À noite, na noite ninguém é de ferro, à noite tem que dormir, não é? O fato aqui, irmãos, é que se você não for se entregar ao Senhor, você não vai conseguir fazer isso sem entregar alguma coisa. Algo tem que ser oferecido. É algum dinheiro, é algum tempo, alguma energia, algum esforço. Mas aí vai ter um encrenca e não sei o quê. Mas, irmão, tudo isso faz parte. Quando você entrega, você está sujeito a todas essas coisas. E a gente vai fazer o quê? A gente nunca vai ser um servo verdadeiro, obediente, e vai fazer a vontade de Deus se a gente não oferecer alguma coisa de concreto. Ofereça algo de concreto. Você não quer algo de concreto da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai? Toda mulher quer algo de concreto. Eu quero um homem aqui, né? Eu casei, mas eu estou lá na Bahia. Boa, eu acho ótimo, não é? Mas eu acho que se eu fosse esposa, eu ia querer um homem aqui perto de mim. Não é assim? Eu ia querer uma esposa perto de mim. Você não quer uma coisa de concreto? Algo visível, palpável? O que você tem de concreto para oferecer ao Senhor? Eu vou dar algo, um pouco mais. O que seria? A igreja de Antioquia ofereceu algo. E sabe o que ela ofereceu? Ela ofereceu o melhor. 2 homens estavam em Antioquia. Entre os outros que estavam lá, eram 5 ao todo. Mas entre eles destacavam-se um jovem chamado Saulo e um homem chamado Barnabé. Barnabé era o pastor dessa igreja. E Saulo é o último nome da lista. Mas olha que interessante, os outros nomes eu não escutei mais falar deles. Mas esse Saulo eu já ouvi muito falar dele. Ele ficou muito famoso. Saulo foi talvez o maior cristão do seu século. E ele estava naquela igreja. Imagina um homem muito abençoado. Alguém que faria uma falta danada nessa igreja. E um dia ele chega aqui para a gente e diz simplesmente: irmãos, o Senhor está me chamando para ir para outro lugar. E você sabe que ele vai fazer uma falta danada. Não dá dó? Oh, meu Deus, leva outro, Senhor. Leva aquele outro irmão lá. Aquele irmão é uma bênção lá, não é? Ele é uma bênção lá. Não é assim que a gente faria, não? Esse irmão aqui não. Esse irmão é muito abençoado, ele é muito precioso. Mas é esse aí que eu quero. Eu quero esse que é abençoado, porque ele vai ser bênção em outro lugar. A igreja não precisa se preocupar não, que Deus tem muita coisa boa para fazer na sua própria igreja. Mas, irmãos, nós nunca seremos bênçãos nas mãos do Senhor se a gente não estiver disposto a entregar nada. Se você não der algo, Deus vai multiplicar esse algo, mas precisa ser entregue a Ele. A pergunta é: o que eu posso oferecer? O quê? Quando eu era criança, eu já contei para vocês de que eu escutava uma história. Eu era molequinho na EBD. No meu tempo de EBD, a coisa era mais simples, não é? Esse negócio hoje em dia a gente está no mundo progressista e as crianças têm que tomar cuidado para não escutar algumas coisas. Mas eu escutava na EBD essa história do porco e da galinha. Lembra do porco e da galinha? Que o porco e a galinha, eles oferecem coisas diferentes. A galinha pode oferecer o ovo. E o porco, ele pode oferecer tudo, porque o porco você aproveita praticamente tudo, não é? O que não dá para comer ali na hora, vira feijoada depois, não é? O porco aproveita tudo. Ele oferece o próprio corpo, a própria vida, a sua carne. E eu escutava essa história para ilustrar a obra missionária. Alguns dão dinheiro, o dinheiro é o ovo. Custa pouco. Não é? O ovo custa pouco para a galinha, penso eu pelo menos, não é?
Ele custa, quem sabe, quem pode avaliar melhor isso é a própria galinha, coisa que ninguém nunca vai conseguir determinar. De qualquer maneira, a galinha oferece os ovos. Eu penso que é fácil para a galinha oferecer o ovo, como é fácil para nós nos envolvermos nessa obra. Eu dou meu dinheiro uma vez por ano, uma vez por mês, sei lá, não é? É fácil, mas alguns eles oferecem mais, alguns dão mais, um pouco, alguns dão a própria vida, dão a sua carne para a obra do Senhor. Quando Maria Slessor foi para a África, Maria Slessor era uma filha muito querida na sua família, e ela resolveu ir para a África. O pai dela estava no navio, no porto, quando ela estava embarcando, na Inglaterra. E ele ficou sozinho no porto, depois que o navio partiu, e tinha um outro homem do lado dele, que ficou sentado, e estavam ambos olhando o navio enquanto ele desaparecia no horizonte. E ele resolveu conversar com esse homem, e conversando, falaram sobre vários assuntos, descobriram que eram ambos cristãos. E descobriram que ambos amavam a obra missionária. E descobriram que ambos tinham alguma coisa que estava sendo levada naquele navio. O primeiro homem disse: eu tenho uma grande oferta em dinheiro que eu fiz, e uma grande doação que está indo neste navio. E o pai de Maria disse: a minha filha está indo nesse navio. Irmãos, ninguém vai se envolver com Deus sem que isso custe algo para si mesmo. O que custa para você? Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor e oferecer algo. A minha dica é: ofereça algo. Senhor, o que eu posso fazer? Pergunte a Ele. E Deus vai dizer o que você pode fazer. E você pode se envolver na obra dEle. A igreja de Antioquia foi usada por Deus. E hoje nós podemos falar dela como uma igreja muito abençoada, porque ela ofereceu algo. Ela ofereceu o melhor que ela tinha. Ela deu o seu pastor e ela deu o homem mais ilustre que estava nos bancos daquela igreja. E eles foram embora, foram fazer a obra de Deus. E olha que bênção. É por causa dessa igreja que nós estamos aqui hoje. Uma igreja extremamente abençoada, porque ofereceu algo a Deus. O que você pode oferecer?